ah, a se comunicarem com o mundo e melhor se comunicarem também com a pedagogia e a didática. Bom, professor Belísio, podemos continuar? Muito bem. Está aí, planificação e plano, né? Instrumentos de garantia para o processo de ensino e aprendizagem. Por que este tema? Porque muita gente tem reprovado nos concursos, muita gente tem reprovado em alguns cursos, né, em cursos ligados à área da didática, da pedagogia, porque não temos uma inclinação, se calhar, né, que deveria nos levar ao verdadeiro conhecimento. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre essa primazia. Bom, deixa eu só aqui apresentar já para vocês. Vamos para aqui a apresentação. Sim, vamos aqui. Muito bem. Quem é Nicolau Manuel? Nicolau Costa Cassans Manuel é formado em pedagogia no ramo da gestão e extensão escolar, é inspetor e supervisor municipal, né, de Malães, é PCA e CEO da empresa Ethnic Family, a qualidade da sua monografia e trabalho escolar. Né? Estou disposto para prestar serviços e o contacto tá lá embaixo. É só, é, só, é só solicitarem que eu atendo a todos. Muito bem. Trouxe uma frase aqui para refletirmos, uma frase do professor, se calhar professor, né, um amigo lá no Facebook, e questiona, ele pergunta o seguinte: será que a dificuldade no processo de ensino e aprendizagem está relacionada aos instrumentos, planificação e plano de aula para alcançar os objetivos? Eu não sei se a estas horas ele também nos está a ver, nos está a acompanhar, essa foi sua questão, mas não vamos responder agora porque daríamos primazia, né? Ou seja, deixarias de estar curioso e talvez saías. Vamos refletir todos e a resposta surgirá bem no final dessa live. Então, para quem ainda não se inscreveu na página Só Ciência da Educação, para quem ainda não é youtuber ou não segue a página Só Ciência da Educação, tanto no Facebook quanto no YouTube, aproveitem já, inscrevam-se, coloquem um sininho aí, né, de notificações para receberem todas as notificações que a Só Ciência da Educação possa promover, porque esta é a primeira de muitas que ainda estão por vir e vai depender mesmo da vossa opinião. Então deixa lá teu like e curta o nosso canal. Bom, objetivos da nossa temática, ou da temática em discussão. Primeiramente, vamos começar por apresentar o conceito de planificação e depois o conceito de plano. Vamos passar a entender a importância da planificação para melhor administração das aulas. Vamos também falar da identificar os principais, como devemos identificar os principais elementos da elaboração de um plano. Descrever as principais características de um bom plano de aula e, posteriormente, vamos, na parte mais bonita, elaborar o plano de aula, né, que é a ação mais esperada dessa live. Então, fica daí que tem muito e essa live promete. Doutor Carlos Limânio, né, é um contemporâneo da educação e, pelos vistos, um dos maiores ícones no ramo da didática. Ele começa por conceituar planificação como o processo de racionalizar, de organizar e coordenar a ação docente. Ou seja, ela ajuda na articulação da situação ou do conteúdo com o problema do contexto social. Como? Por exemplo, passamos por uma situação recentemente que é a questão da situação, ou seja, o problema que as pessoas vivem com a ZIP. Por que vivemos problemas com a questão da ZIP? Porque nós não conhecemos muito bem o papel que tem a ZIP, porque é zona de influência pedagógica. Não conhecendo o que devemos fazer, acabamos por passar a traçar simplesmente o tema e não planificar
como devidamente. E ele traz aqui elementos imprescindíveis e essenciais à planificação, né? Ele traz aqui como primeiro elemento objetivos educacionais. O que vem a ser esses objetivos educacionais? Os objetivos educacionais servem como guia, uma orientação para o próprio professor. O que eu pretendo dar? Vem aqui, o teu objetivo. Então, para planificar, começamos primeiro por pensar o que é que vamos dar. Depois o conteúdo, né, que é aquilo que vai culminar com o próprio objetivo. Tá bom, eu quero que os meus alunos aprendam. O que é que eles vão aprender? O que necessariamente devem aprender? E olha que esse conteúdo, de acordo ao Dr. Carlos Libânio, deve ter critérios de seleção. Ou seja, você deve pensar, para além de ter critérios científicos, também devem ter do contexto social, né, para que o aluno consiga articular o que tem com o que necessariamente precisa encontrar no contexto social. Bom, outro quesito é a metodologia. Tá bem, eu pensei que vou lecionar, vou dar essa questão para o aluno aprender, mas como é que eu posso fazer para que esse aluno aprenda de modo eficiente? Aí vem o critério da metodologia. E depois, de que maneira eu faço? Né? Imaginamos que eu quero lecionar uma aula de matemática. Como vou fazer para que os alunos aprendam? Que recursos vou utilizar? Vem aí a resposta do recurso. E no final de tudo, como é que eu posso conseguir saber se o que eu dei, o que eu lecionei, foi alcançado ou não? Vem aí o processo da avaliação. É você quem está a planificar, é você quem pensa sobre essas questões. E muita gente não gosta de pensar sobre isso, não gosta de fazer avaliação sobre aquilo que ele pretende ingressar a outro, administrar para o outro. E olha que essa planificação, de acordo ao doutor, tem que ter uma sequência didática. Essa sequência didática é a súmula daquilo que você pretende administrar. Agora, outro problema também, o problema que acho que muitos professores têm, é a questão do tempo e do espaço. O tempo, muitas vezes, quando nós não planificamos com o tempo, acabamos por matar tempo de outros professores, acabamos por matar o modo como o estudante vai mesmo vai aprender e acabamos por criar um clima não favorável. Então, pensar sobre o tempo, pensar sobre o espaço em que o aluno vai estar, será um modo eficiente para garantir esse aprendizado do próprio aluno. Vamos ver aqui o que é, afinal de contas, planificar. De acordo ao Dr. Plete, planificar é estudar, claramente, né? É assumir um compromisso de curiosidade. Eu tenho o meu conteúdo no livro, mas não sei se é aquilo mesmo que os meus alunos também precisam aprender. Então, vai identificar esse problema, vai começar a pensar sobre esse problema, de modo que consiga necessariamente arranjar, né, no caso. Bom, se nós não pensarmos no processo de planificação como curiosidade, né, nós acabamos por matar as outras pessoas. Como? Bom, perdão. Sim, conforme dizíamos. Como é que nós vamos matar as outras pessoas? Analisamos aqui uma questão. Nos nossos livros, alguns deles apresentam erros. E o curioso é que muitos dos nossos alunos estão sempre revisando, estão assistindo televisão, estão ouvindo rádio, vêm na rua. Como seria uma situação que você não esperou? Então, para responder a essa questão, o professor precisa refletir sobre todo o contexto que vai gerar dentro da sua turma. E refletir, isso não é fácil, né? Porque deves refletir as alternativas e como podes superá-las. Bom, ele diz que para planificar devemos ter uma análise crítica, fazer uma análise crítica do contexto
em que estamos, para além de considerar as necessidades dos próprios alunos. Como? Temos alunos, as nossas turmas não são homogêneas e sim heterogêneas. Alunos que conseguem aprender com muita facilidade, alunos que conseguem aprender com muita facilidade e alunos que precisam de outros recursos para aprender. Aqui vem o critério de planificar do professor. O professor não deve pensar para as pessoas tidas como mais inteligentes da nossa turma, estamos a cometer. A maior atenção deve concentrar-se no aluno que para aprender leva tanto tempo, selecionando um modelo ou uma metodologia que garanta, ou seja, ajude aquele menino a aprender, automaticamente facilita o aprendizado daquele que já tem um certo domínio, um domínio bom. E no ato de planificar, devemos pensar sempre nos recursos que nos são disponíveis, né? Nossa sociedade, nós gostamos de comparar a sociedade. Não, a sociedade portuguesa, a sociedade brasileira, a americana, tem todos os recursos disponíveis, mas nós não temos porquê. Essa questão devemos sempre nos questionar. Trabalhar com aquilo que temos é o mais importante. Por quê? A missão do professor não é reclamar aquilo que ele não tem. A missão do professor é trabalhar com aquilo que ele tem para, posteriormente, sugerir mudanças. Imaginemos que paramos de trabalhar porque não temos um quadro. Não estamos a ser eficientes no modelo de atuação. Então, também, quanto aos recursos, são isso. Eu não tenho blocos para ensinar os meus meninos a contarem, vou utilizar pedrinhas. Não tenho gráficos para mostrar, eu vou utilizar palitos. Ou seja, não tenho régua, eu vou utilizar palitos. São modos de como administrar a tua aula sem muito pensar nas possibilidades que tens, né? E no final de tudo, deve ter a tomada de decisões, ou seja, rever aquilo tudo que você pensou para ver se consigas ou se consegues aplicar com maior facilidade e maior rigor. Muito bem. A outra questão é quanto ao que devemos fazer quando planificamos, né? A doutora Heidi nos ajuda. Ela disse, quando tivermos que planificar, devemos prever sempre o que pretendemos realizar. Essa questão de não, eu não planifico, eu posso ir dar minha aula assim. Se fores dar tua aula assim, olha, corres grandes riscos de dar sem ter contato com os objetivos que te levaram lá, né? Nós não caímos de paraquedas, nós somos professores e a palavra professor vem de profissional. Então, nós devemos necessariamente planificar para executar de melhor modo as nossas atividades. O que vamos fazer? Chegando na minha aula, o que é que eu devo fazer? Como vamos fazer isso? Estamos a pensar em todos os critérios que vão realmente nos guiar à situação, ou seja, ao conteúdo que pretendemos lecionar. O que e como devemos analisar a situação a fim de verificar se o que ensinamos foi atingido? Essa é uma questão que vamos ver mais lá para adiante também. Já são duas questões. A primeira é a reflexão que o professor nos fez, e essa é a segunda questão, mas como? Pensando sobre isso, vamos falar do que é plano, né? Que diferença existe entre planificar e plano? Bom, se planificar é raciocinar, é pensar, plano vem sendo aquilo que nós pensamos já na forma tracejada, ou seja, já na forma delineada, na forma limpa. Aquilo assim é plano, porque você já tem todas as diretrizes que te vão direcionar a sua aula. Dessa questão, vamos falar da importância então que tem aquela questão, né? Qual é a importância de planificar? É importante planificar, por quê? Porque a partir do plano nós conseguimos prever a eficiência do próprio ensino. Depois, ajuda na contribuição para a realização dos próprios objetivos, ou seja, dos objetivos visados. Nós traçamos os nossos objetivos.
traçamos os recursos necessários, traçamos as metodologias necessárias, é quase impossível não conseguirmos alcançar os nossos objetivos se pensamos em todos os detalhes que tem a aula e pensamos em todo o detalhe que tem a nossa turma. Ela, para além disso, garante a segurança na direção do ensino. Imaginemos a questão de que tenhas que receber um visitante, né, o subdiretor pedagógico ou até mesmo inspetor. Planificando, você não terá medo de os enfrentar. Por quê? Porque você está seguro daquilo que traçou. Não planificando, garanta-se, ou seja, pode te incorrer a erro constante. Depois ficas a apagar o quadro com as mãos, por vezes a mão com que você apagou o quadro, passas para a camisa, passas para o vestido e fica assim meio que quase exposta ao desnecessário, né? Também garante economia de tempo, ou seja, consegues trabalhar dentro do período em que você estabelecer. Eu tenho esse tempo, tenho 45 minutos, os meus 45 minutos não podem ser interrompidos por nada. Porque se os teus 45 minutos forem interrompidos, vamos ter aquela aula, suponhamos uma aula em que os alunos intervêm necessariamente, quase todo instante. Você vai acabar por não dar aquilo que você selecionou para eles, o que vai te levar a não atingir o objetivo traçado para aquele dia. Então, traçando um plano, planificar, vai te ajudar a isso. E por outra, evita a rotina e o improviso. Por quê? Bem, não temos, não temos, não temos domínio de um conteúdo. Suponhamos que estamos a falar da expressão descaso. Quem olhar para essa situação, imaginemos que fomos num livro de língua portuguesa, vimos essa questão do descaso, e a criança chega e questiona: seu professor, o que é que descaso na verdade? Olhando para a frase, o professor vai dizer: não, é, eles erraram. Na verdade, não erraram. O professor é quem não conseguiu investigar aquilo que tinha para lecionar, porque achou que aquelas são crianças. Dando um significado dessa palavra do jeito que o professor deu, vai levar a criança a cometer erros constantes, ou seja, vai falar mal, vai se expressar mal. Por quê? Porque vai pensar que tudo que ele encontrar no livro e não tiver significado está errado. Mas, na verdade, não. O professor aqui começa por matar os seus próprios alunos. Bom, então, estamos a falar de planificação e plano. Existem características próprias para que nós podemos considerar que um plano é eficiente ou não, né? A primeira característica é coroência e unidade. Essa coroência te leva à convergência entre os objetivos, ou seja, aquela harmonia entre os objetivos, os conteúdos, procedimentos e formas de avaliação. Como? No meu objetivo, eu escrevi identificar as plantas grandes, ou seja, as plantas, identificar plantas com raízes, ou seja, plantas grandes, né, no caso. Quando fores identificar plantas grandes e me trazeres o tomateiro, é óbvio que não há coerência naquilo que você ensina e naquilo que os alunos veem. Na verdade, plantas grandes, o imbondé, por exemplo, é grande exemplo dessa questão. Então, há que se ter coerência naquilo que você ensina. Então, o plano de aula deve ter uma sequência lógica. Eu tracei o objetivo fala de identificar. Lá no conteúdo eu devo trazer o conteúdo que se há de identificar. Nas estratégias ou métodos, eu devo trazer métodos que facilitam a identificação dessa mesma questão. Na questão que se trata dos recursos, eu devo trazer recursos que facilitam essa interpretação e esse conhecimento. Só desse jeito é que há coroência e unidade, né? Então, sequência, continuidade e sequência, que é a previsão do trabalho de forma
integrada do começo ao fim. Ou seja, aquilo eu comecei a falar, introduzir, e ao concluir, devo concluir o que comecei a introduzir. Se não fizer isso, não há continuidade ou sequência. O plano também deve ser flexível. Por quê? Porque existem questões, né, em que na nossa turma acontece algo imprevisto, né? Por exemplo, vem a expensão e ou um aluno fica incomodado, depois dele se sentir incomodado, não consegue automaticamente continuar a aula. A não continuar a aula por conta de uma situação que afeta os outros alunos, nós podemos até parar. Ou imaginemos que os alunos não têm um determinado conhecimento. Vamos les avaliar e eu tenho uma coisa tenho uma coisa que vai fazer com que os alunos que não têm esse conhecimento, isso já aconteceu conosco, né? Isso quem deveria te ensinar é o professor da sexta classe. O da sexta classe diz, isso quem deveria te ensinar é o professor da quinta classe, e assim por conseguinte. É porque o professor não planificou, porque ao planificar, ele prevê essas situações. Não, ele não está bem aqui, então devo reforçar antes de nós avançarmos. Porque se eu não reforçar, vamos deixar lacuna nesse conhecimento e estagnar do nosso objetivo. Ele deve ter objetividade e funcionalidade, que é o ato de levar em conta as condições da realidade. Falamos de rio, falamos do mar, por exemplo, em Luanda, falamos de rio, não temos rio, vamos ter que, dentro dos recursos, ver aquelas questões em que os alunos podem conhecer ou diferenciar a questão do rio e a questão do próprio mar. O outro, sim, é a clareza e precisão, né? Isso é uma linguagem clara ao que se pretende ensinar. Chegamos na questão da pirâmide do nosso Dr. William. Vê, quando nós ensinamos, queremos que o aluno aprenda a pelo menos 80%. E Dr. William, né, que é um psiquiatra americano, ele diz que quando lemos, nós só atingimos o nosso nível de aprendizagem a 10%, o que significa dizer que é quase nada. Quando ouvimos, nós atingimos a 20%. Lemos, ouvimos, quer dizer que nos daria aproximadamente 30%. Ele disse que quando observamos, nós atingimos 30% do nosso conhecimento, da exploração do nosso conhecimento. E que quando vemos e ouvimos, é 50%. Só mesmo ver e ouvir já é 50%. Os nossos recursos, se faltasse, ou seja, as nossas aulas se faltassem por esse quesito, nós já teríamos mais ou menos algumas pessoas avançado no seu nível de aprendizagem. Agora, observa, 70% quando estimulamos, ou no caso, quando discutimos com outras pessoas. Ou seja, o professor não dá simplesmente o conteúdo, mas ele me leva a interpretar, ele me leva a entender algumas situações. Aí sim, nós começamos já a ter um conhecimento a 70%, que é conversa, eu converso, a pessoa pergunta, eu repito, depois relato aquilo que eu entendi, enumero as coisas que eu fiz, passo a reproduzir, recordar, debater, definir e nomear. Nossos recursos, ao pensarmos no modo como planificamos, devemos necessariamente pensar nisso. Não simplesmente, senão vamos passar a utilizar as questões do método tradicional. A outra questão é quando fazemos. Olha só, se lemos, escutamos, vemos, ouvirmos, debatemos e fizemos, o nosso conhecimento vai até 80%. Isso é fazer o quê? Isso é o aluno escrever, o aluno deve interpretar, deve traduzir aquilo que ele interpreta, deve expressar seus próprios sentimentos, revisar
identificar no meio das questões que ele teve e assim por diante. Só desse modo é que o aluno conseguirá atingir 80% do nível de aprendizagem dele. A outra, que é o último, né? Ele diz que quando ensinamos os outros, temos 95%. Quando é que os alunos podem ensinar os outros alunos a fazer? É na atividade em grupo, é nos debates, é quando o professor lhes pede para elaborar alguma coisa. Aí sim, o professor está a ajudar o aluno a atingir a plenitude da aprendizagem. Estamos? Muito bem. Vamos passar para os detalhes, né? Detalhes, ou seja, os elementos essenciais para um plano, o que nunca devem faltar em um determinado plano. Primeiro, primeira questão é o detalhe. Detalhe é o quê? No plano da doutora Helena Damião, como em outros, do Dr. Plett e outros estudiosos da educação, eles trazem elementos primários. Quais são os elementos primários? Aquele em que nós nos vamos basear. Comecei a planificar, mas planifiquei para que tipo de aluno? Qual é a disciplina que eu vou dar? Que tema vai se tratar? Que subtema vai se referir? Vou pensar na duração, no número de alunos que eu vou dar. Normalmente, nossas turmas têm sido de 40, 50, até 50 alunos. Pensar em ensinar todos os alunos não será fácil. É óbvio que devemos pensar na metodologia que ajuda a incluir todos e ajuda os mesmos a trabalhar enquanto grupo. Outro sim é a turma, a sala, a data. E está aqui o mais essencial, o perfil da entrada. O que é que esses alunos já trazem quando vão para a sua aula? O professor precisa pensar nisso. Se o professor não pensar, vai levar os alunos, ou seja, vai levar aquilo que pretende que os alunos aprendam, quando na verdade não é do nível dele. Agora, no finalzinho, o que é que você pretende que esses alunos levam como conhecimento? Esses sim são os elementos principais, ou seja, são os detalhes das aulas. Tudo que se precisa pensar antes de começarmos a elaborar o nosso plano. Por outra, temos a questão dos objetivos, que é a principal questão também quanto a isso, que temos os objetivos gerais e os objetivos específicos. Está aqui. Mais embaixo tem a regra para a sua elaboração, para a elaboração dos objetivos, que os objetivos visam refletir o comportamento dos alunos e não dos professores. Também visam, ou seja, devem começar com um verbo no infinitivo. Como? Nós ao descrevermos um objetivo, não devemos, desenvolvimento do aluno. Não existe essa questão, não existe. Partilhar alguma coisa? Doutor, antes de prosseguir para a questão sobre os objetivos de uma aula, Sim. gostaria de situar o pessoal que está entrando agora. Nós estamos falando sobre planificação e plano. O doutor está nos trazer aqui instrumentos de garantia para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem na sala de aula. E também, doutor, temos aqui uma questão. Por favor, para quem também tem questões, por favor, deixem aqui aos comentários. Por favor, Ok. doutor, a questão é a seguinte. Uhum. Quando é que, será que um plano eficaz consegue dar resposta a uma turma que tem mais de 60 alunos? Bom, como já dissemos, planificar é pensar, né? Como é que nós vamos pensar? Vamos começar a ver aqueles elementos que verdadeiramente possam estar ligados ou não. Imaginemos, né? Nesse quesito, temos 50 alunos, podemos até 60. O que é que nos vai ajudar com que todos os alunos aprendam, consigam aprender? Não vão aprender todos na mesma proporção, mas vão aprender. O que é que vai facilitar? É a questão das metodologias que nós vamos ver a seguir. Então, eu sou de sugestão que as questões que vão nos colocar devêssemos responder no finalzinho, não acha, doutor? Pronto. Acho que o pessoal também concorda. Se concorda, deixa lá a sua mensagem, vamos ler. E se não concorda, vamos debater depois, né? Por quê? Bom,
Estávamos a falar dos objetivos. O objetivo deve expressar necessariamente aquilo que eu pretendo que eles levam como capacidade. Se eu eh, eh, elaborar um objetivo que faça com que as crianças aprendam com muita facilidade, é óbvio que aquilo que eu lhes vou ensinar provavelmente deva avaliar para saber se conseguiram ou não pegar. E esse objetivo, normalmente os objetivos gerais, devem expressar uma ampla interpretação, ou seja, não é algo que você em um simples segundo consegue fazer, em uns 5 minutos consegue fazer. Isso deixa de ser. Mas o que vem a ser objetivo geral vem a ser o produto final da ação que pretende. O que é que pretendes com a sua aula? Eu pretendo que os meus alunos, ao saírem daqui, façam isso, ou compreendam isso, ou entendam isso, ou conheçam isso. Isso sim, né, não se faz em um único momento. Leva tempo. E esse processo é que se chama aula, né? E os objetivos específicos? Necessariamente, objetivos específicos são as questões que vão te levar a atingir o teu objetivo geral. Bom, como é que nós podemos começar a elaborar os objetivos? Essa é a questão que dá muita dor de cabeça também às pessoas. Atenção já a essa questão. Primeiro, esse objetivo deve refletir a atividade que o aluno vai realizar, não tua. Eu não posso dizer escrever, essa questão está meio que mais para o aluno, porque o professor não pode traçar um objetivo que é que é para ele, mas sim para o aluno, porque você pretende que o aluno conheça ou desenvolva ou faça uma determinada coisa. Então é este menino quem deve necessariamente ter o produto final, não o professor, né? Depois, devem começar com um verbo no infinitivo. Nós já dizíamos que não deve ser desenvolvimento, e sim desenvolver. Não deve ser identifica, mas sim identificar. Devem ser objetivos que expressam ações, né? Um verbo os objetivos específicos devem oferecer pouca interpretação. Já o objetivo geral deve ser de ampla gama. Também deve esclarecer apenas um comportamento, não pode ser dois. Por exemplo, identificar e mencionar. Não. Ou vai identificar ou vai mencionar naquele instante. Por isso é que a ação do aluno deve basear-se em apenas um processo. Primeiro vai identificar, depois vai mencionar, depois vai descrever, assim sucessivamente. E não identificar e mencionar, descrever e aferir, nada disso. Uma outra questão é a utilização do verbo de ampla compreensão, né? Que esse é já o objetivo geral, já falamos. Atenção, está aí. Observação. Ao traçar os teus objetivos, os teus alunos devem, numa mesma aula, devem ter esses três critérios, né? Três características, que é, deves trabalhar o lado cognitivo do próprio aluno, deves trabalhar o lado afetivo do próprio aluno e também deves trabalhar o lado psicomotor deste aluno, porque vai ter uma associação e que vai facilitar o aprendizado dele. O doutor William diz que quando praticamos, aprendemos mais, né? Quando ensinamos os outros, aprendemos ainda mais. Então, é nessa proporção. Vais associar a teoria com aquilo que ele tem e vais lhe ajudar a fazer, ele próprio executando, e assim poderá aprender com maior facilidade. Bom, temos também recursos. Para além dos recursos tradicionais, né, que muita gente já sabe, recursos audiovisuais, recursos visuais, recursos orais, no caso, né? Temos aqui essa classificação que o Dr. Plete nos traz. Ele diz que os recursos podem ser humanos, né, que são professor, aluno, pessoal escolar e da comunidade. Como é que isso é possível? Imaginemos que temos dificuldade de lecionar uma aula. Se tenho dificuldade de lecionar uma aula, eu posso chamar o Dr. Belísio, que entende sobre um determinado conteúdo, posso chamar o Dr. Muen, que entende, ou posso chamar também o bibliotecário, que entende sobre o assunto, para ensinar os alunos a fazerem determinada coisa. Isso
não é de certo modo errado, mas que deva constar, deva se antecipar, deva se dizer à direção, para que a direção tenha conhecimento e se chegar alguém para o avaliar, não encontrar dificuldade a essa explicação. Por outros lados, temos os recursos materiais, que eles podem ser do ambiente escolar, que é o giz, o quadro, as carteiras, os cacifos e outras coisas mais. Temos os do ambiente, que é a água, a folha, a pedra. Então, e temos também da comunidade, que é a biblioteca, a livraria, a indústria, mercados e por aí fora. Isso tudo, todos os recursos, né? Nós podemos, aqui o pessoal se calhar está se perguntando, mas biblioteca como? Nós podemos levar os nossos alunos da sala de aula para uma biblioteca. Automaticamente, aquilo torna-se um recurso. Por quê? Porque o professor, ao planificar, pensou que seria melhor que os alunos tivessem contato com aquilo que ele pretendia. E onde é que poderia encontrar? Talvez poderia encontrar no mercado. Assim o aluno fica satisfeito, né? Porque nós somos alunos e quando nos levavam a passeatas, nós ficávamos felizes e tirávamos de lá o maior proveito das coisas. Métodos ou estratégias? Aqui também tem um outro problema. Mas quando é que eu devo utilizar métodos? Será que eu devo utilizar no mesmo plano métodos e estratégias? Não. Métodos são, é o elemento guia, né? O caminho que você deve seguir. As estratégias são as formas que você vai articular para conseguir atingir esse método. Por exemplo, temos aqui o método expositivo e o diálogo, né? Quais são as estratégias desse método? Primeiro, exposição pelo professor, o diálogo orientado, perguntas e respostas, atividades interativas, discussões em grupo. Se eu coloquei método expositivo, dialógico, automaticamente não devo mencionar mais as estratégias. Se eu coloquei as estratégias pelo qual vou trabalhar particularmente com uma estratégia, automaticamente não devo mais escrever os métodos. Temos também os métodos tradicionais ou expositivos. Os métodos quais são quais são as estratégias desse método? Está aí, aulas, magistrados e palestras e por aí fora. Temos o método do ensino contextualizado. Está aí as estratégias. Interação de disciplina, diálogo e troca de experiência. Tem muitas outras estratégias, né, no caso. Acho que para essa questão podemos sim avançar. Né? Tem aqui os métodos de elaboração conjunta que muita gente gosta. Elaboração conjunta. O que vai fazer nesse método não sabe o que vai fazer. Então, as estratégias estão aí. Primeiro, colaboração. O que é? As pessoas o professor vai perguntar, o pessoal vai responder, vão fazer juntos, vão também usar a exercitação nesse método, o diálogo aberto, o trabalho em grupo, o trabalho em grupo, a resolução de problema. Todo este aparato fazem parte do método de elaboração conjunta. A partir de agora, devemos já ter em conta que se eu usar a elaboração conjunta, devo estar ciente de que dentro dessa elaboração conjunta tem algumas estratégias que vão me ajudar a alcançar de modo efetivo a minha aula. Acho que ficou. Se não ficou, qualquer dúvida, escrevam e mandam no finalzinho que nós respondemos. Bom, a avaliação. Nós costumamos a colocar em nosso plano questões que não usamos. Usamos um método, mencionamos um método, nenhuma estratégia dele usamos. Mencionamos um processo de avaliação e nós não fizemos. Como é que isso funciona? A avaliação diagnóstica é o processo que utilizamos para saber se um determinado conteúdo, se os alunos já têm um certo domínio sobre essas atividades. Está aí, né? Tem por objetivo verificar se os alunos possuem os conhecimentos e habilidades para iniciarmos com a nova aula, não a antiga, né? E se não, podemos mudar a rota, é aquilo que dissemos na flexibilidade que tem o plano. Mudamos a rota
fizemos aquilo antes, né, antes de entrarmos propriamente no nosso plano, para poder nos situar. Então, essa de dizer, não, quem deve te ensinar é o teu professor da quarta classe, se não sabes até agora é mesmo negligência. Não, nem sempre é isso, porque numa aula não se vai alcançar tudo, raramente. Né? Uma outra questão vai ser alcançada ao longo dos nossos anos acadêmicos. A avaliação formativa tem que ver, né, com verificar se os alunos estão atingindo os objetivos previstos e quais são os resultados alcançados durante o desenvolvimento das atividades. Tem como função controlar aquilo que você ensinou. Eu lecionei, né? Como é que eu saberei? A partir desse processo de formação de questões, o aluno vai, ou seja, vai perceber se aquilo que ensinaste ou não, se ficou ou não, né? Para ver se continue elaborando um outro plano, de modo a ressalvar aquilo que pretendias. E a somativa, como é que funciona? Uma vez eu me deparei com uma situação em que eu fui para a turma de um professor, né? E o professor disse, não, eu estou a usar os 3 tipos de avaliação numa só aula. Tá bem, senhor professor, não faz mal, isso não tem nenhum problema. Os 3 tipos de avaliação vão sempre existir, vão sempre seguir-se. Mas agora, senhor professor, como é que o professor fez para atingir a avaliação sumativa? Não, eu mesmo utilizei, senhor inspetor viu, eu corrigi o caderno dos alunos. Oh, corrigir o caderno dos alunos, só o facto de corrigir o caderno dos alunos já significa dizer que é uma avaliação sumativa? Disse sim, é. Agora eu questiono, de acordo ao que se vê aqui, né? Eu questiono aos telespectadores se é verdade isso. Só o facto de corrigirmos o caderno do aluno, já estamos diante de uma avaliação sumativa. Senhor professor, tem um classificador de notas? Não, não tenho. Usou pelo menos no momento em que avaliou? Não, não. Tá bom. Quantos dos teus meninos tiveram bons? Não falou. Quantos tiveram maus? Também não falou. Que notas tiveram? Não falou. Então, o professor não utilizou uma avaliação sumativa. Então, utilizou uma avaliação formativa. Ou seja, controlou se aquilo que deu os alunos conseguiram alcançar ou não. Essa é a questão. Está aí. Quando é que vai ser a avaliação sumativa? Vai ser desde o momento que pretendemos atribuir nota, classificar o aluno, né, por bom ou mal, e com notas numéricas. Só assim é que estaremos diante dessa situação. Então, não é errado usar as 3 avaliações para uma só aula. Agora, o professor vai usar mesmo essa que é a questão. Tempo. Nós já dissemos que no ato de planificar devemos pensar necessariamente no tempo, né? Porque ela ou seja, garante a gestão do tempo eficiente, né? Ela garante o processo, ou seja, com que não matemos o tempo de biologia, ou seja, de estudo do meio, garante com que nós não queimamos o tempo de matemática para no finalzinho dizer, senhor inspetor, eu só dei uma aula porque os meus alunos demoram muito para escrever, demoram para escrever porque o professor não planificou. Porque se o professor planificasse, ou seja, daria maior primazia para os alunos aprenderem no tempo que o professor pensou. Né? Se o professor usar as metodologias, se usar as técnicas, se usar os recursos eficientes para poder atingir essa mesma questão. Como prometido, né? A questão é que vamos falar da aplicação prática, né, do plano. Todo aquele requisito que nós vimos, vamos ver agora abaixo. Espero que o pessoal faça um screenshot da situação problemática que nós vamos apresentar e né, logo repense sobre essa mesma questão. Professor Blísio, por favor. Eu quero apresentar aqui na linha de base. Começou? Conta do
Bom, a aplicação prática do plano, né? A questão é, na escola primária número 128, Comandante Ricardo, por acaso a escola em que frequentei, em que trabalhei, Amizade Angola e China, acho que muita gente conhece essa escola, encontra-se aqui em Malã. Existem duas turmas da quarta classe que os alunos constantemente demonstram ter dificuldades de aprendizagem na disciplina de matemática, no que diz respeito às operações dos números. Porém, o professor Raimundo foi incumbido a lecionar a disciplina de matemática com o tema números e operações, e o subtema subtração dos números inteiros. Lembra-se na parte inicial, antes de nós começarmos muito bem, nós temos os critérios essenciais para uma aula, depois começamos a descrever os detalhes. Está aqui. A aula é que? Número e operações. E o subtema é subtração de números inteiros. Bom, com isso, com base na dificuldade dos alunos, ajuda o professor a elaborar um plano de aula. Aqui está a nossa questão. Então, toda planificação deve trazer consigo um problema. Se não tem problema, não estás a planificar bem. Deve pensar, pensa mais. Bom, temos aqui um plano que é, por sinal, um plano que muita gente tem, é usado nos concursos, é usado em salas de aula. Uns preferem o plano aberto, dizem que este é muito trabalhoso, né? Mas o plano aberto também é eficiente. Só precisamos conduzir muito bem as nossas aulas segundo aquilo que pretendemos. Lembram do que é um objetivo geral? A questão é que o objetivo geral, perdoem o erro aqui cometido, tá aqui? Aqui nos objetivos nós metemos gerais, não seria gerais e sim geral, né? Porque para uma aula só temos um único objetivo que nos há de conduzir, porque temos 45 minutos ou 90 minutos. Então, é geral e não gerais. Bom, temos também, doutor? Temos também a questão do não apresenta ainda, o pessoal precisa. Né? Temos também a questão do conteúdo, né, que é aquilo que nós pensamos para ensinar. Temos a questão da estratégia. Uns preferem colocar estratégias, conforme já dissemos, outros preferem escrever simplesmente métodos. Não faz mal também, também é algo assertivo. Depois disso, temos atividades, que é tudo que nós vamos fazer de modo detalhado para explicar como vamos escrever. Temos o tempo que tem que nos guiar, né? Uns, para a introdução, gastam já 40 minutos. Vamos na chamada, começamos na chamada, 20 minutos ou 10 minutos. Depois vamos no processo de motivar, né? Se é que vai conseguir. Leva mais 10 minutos. Depois vai mais no processo de correção da tarefa, mas até lá foram 40 minutos só a fazer os preliminares. Isso tem corrido muitas vezes ao erro, né? Então tem que se pensar muito bem nisso. E os recursos que vão nos ajudar, de certo modo, a conseguir com eficiência atingir aos objetivos, as estratégias e ao conteúdo pretendido. Temos aí a avaliação, né? E no finalzinho, a referência bibliográfica. Uns dizem que é muito pesado. Uns dizem que é muito pesado. Na verdade, não é muito pesado, nada pesado. Bom, agora estamos aqui na questão dos objetivos. Objetivos, né? O que é que pretendemos? Qual é o problema, qual é a situação que os professores têm? Ou seja, qual é o problema que se apresentou? O problema que se apresentou é que os alunos da quarta classe têm sérias dificuldades em operar números com subtração, com sinal de subtração. Pensando nisso, né, o que é que pretendes que os seus alunos consigam aprender para esta aula, só simplesmente para esta aula? Se eles têm a dificuldade de operar números com sinal de subtração. Pensamos nós que é desenvolver habilidades para a resolução de problemas práticos de subtração. Por quê? Porque é o problema que eles têm. Eles não conseguem operar números
com sinal de subtração, ajudando a desenvolver essa habilidade, eles certamente vão passar a operar de maior modo. Então, é uma aula que eu pretendi dar. O que é que eu devo fazer? Como é específico, é óbvio que deves começar por revisar, porque é dificuldade deles. Eles não conseguem fazer isso. Então, tens que verificar aquilo que eles já têm por base para poder lhe direcionar devidamente. Então, vão começar por revisar os conteúdos. Essa é a dificuldade. Olha, se lembram que o plano de aula deve ser sequencial, deve ter uma sequência lógica. Vamos aqui. Nós, se traçamos como objetivos específicos, revisar conteúdos sobre subtração, é óbvio que o conteúdo não pode fugir desse objetivo. Deve ser mesmo subtração dos números inteiros, porque é o que pretendemos revisar. Por outra, vem as estratégias. Quais são as estratégias que eu que usarei para fazer com que esses alunos, para que consigamos revisar o que esses alunos trouxeram? É perguntas e respostas. Olha só, o objetivo é revisar. O que é que vamos revisar? A subtração dos números inteiros. Como é que eu vou fazer isso? A partir de perguntas e respostas. Olha que a minha atividade vai responder aquilo que verdadeiramente farei para atingir os meus objetivos. Olha lá. Através do diálogo e garrafas de água, far-se a revisão sobre o conteúdo de subtração de números inteiros. Agora se pergunta, como? Levo 4 garrafas ou 5 garrafas, né? E eu faço umas por cima da carteira, as outras embaixo da carteira. E faço a questão, quantas garrafas temos aqui? De certo modo que eles vão responder. Agora, como é que isso vai surgir como eficiência? É tira as garrafas, tira algumas garrafas e pergunta quantas garrafas agora temos. Eles automaticamente vão fazer. Até aqui, estás a tentar lhes conduzir, ou seja, sim, estás a os conduzir para atingir o objetivo específico. Olha a sequência que ele tem. Revisar o que vamos revisar, subtração dos números inteiros, como é que vamos fazer isso? Através de perguntas e respostas. Como ainda vai ser feito? Através do diálogo, garrafa. Essa é a atividade que vamos realizar. Garrafas de água, né, sobre essa mesma questão. E qual é o tempo que provavelmente tenhamos? Pode ser 10 minutos, né? Como nós temos 90 minutos, podemos ir a 15 minutos, não faz mal. Né? Mas dentro de um plano, deve necessariamente constar o número que corresponde ao primeiro tempo. Também podes pôr vezes 2, isso é indiferente, isso não tem muito problema, mas a questão é que os minutos que você traçou para a introdução devem necessariamente constar. E o que é que vais utilizar? Garrafas de água. Vê que na atividade nós dissemos através do diálogo, que é a nossa estratégia, e garrafas de água, que é a questão do recurso que vamos trazer para lhes elucidar sobre a questão de diminuir ou subtrair. Que tipo de avaliação nós fizemos? Calma. Se nós apresentamos as garrafas, os alunos têm dificuldade, é óbvio que a primeira avaliação nunca será formativa. Por quê? Porque você não está controlando nada. O professor simplesmente quer saber a que nível de conhecimento sobre número, sobre subtração é que eles estão e quantos meninos têm essa dificuldade. Aqui sim começamos a caminhar. Depois, feito isso, já revisamos os conteúdos, questionamos e tanto mais. Agora a questão que vem é o quê? Vamos apresentar o conceito de subtração. Muita gente já tem conceito de subtração, mas a partir do exercício que fizeste com as garrafas, eles já vão saber automaticamente. Aqui pode aproveitar para falar de como é que se manipula, como é que se apresenta na sociedade, onde é que podemos encontrar e tudo mais, eles vão saber. Está aqui o conteúdo também em subtração dos números, né? Que nós aqui devemos mesmo pôr o conteúdo em anexo, posso apresentar o conceito, apresentar a questão de como se manipular, deve estar mesmo lá
na nossa terceira página, que é a página do conteúdo. Estratégia para isso: concreto, representacional e abstrato. Ou seja, eu vou lhe ensinar daquilo, ou seja, o aluno vai aprender daquilo que ele já sabe, e conseguimos resgatar enquanto a nossa revisão. Também vai entender daquilo que nós começamos por conceituar, apresentar inicialmente. Se calhar podemos levar uma canção, né, antes de tudo, para os motivar, relacionado também a isso. Então, ele vai correlacionar tudo isso. Vai daquilo que ele sabe, do cognitivo, depois vai com aquilo que ele começou a adquirir do afetivo e vai começar a trabalhar naquilo que é manipulação. Está aqui a nossa atividade. Através do uso de materiais de manipulação, como pedrinhas, que é nossa realidade, porque nós não temos blocos. Lembra-se que nós mencionamos isso, mas quem tiver pode usar os blocos, quem tiver também pode utilizar os mesmos alunos como recurso, não tem nenhum problema. E assim sucessivamente, né? Que vão se apresentar-se ao conceito, é através disso tudo que se apresentará o conceito. A outra, o tempo. Esse tempo, o tempo que se apresenta aqui é do desenvolvimento. Quanto tempo vai levar para atingir a essa questão? Olha a sua sequência. Nós dissemos que vamos apresentar o conceito de subtração. Como é que nós vamos apresentar o conceito de subtração? A partir do que o aluno conhece, a partir daquilo que estamos a manipular e a partir daquilo que ele vai fazer. Ele automaticamente apresentou-se o conceito. E fazendo, ele aprende mais rápido, ele aprende com maior eficiência. Então, quais são os recursos que utilizamos? Está aí. Pedrinha, que é os recursos que mencionamos nas nossas atividades. Nesse instante, que tipo de avaliação eu estaria a fazer? Imaginemos, nós começamos por revisar. Se revisamos, já sabemos quais são as dificuldades que eles apresentam. Então, que tipo de avaliação é que vamos fazer? É a controlada, né? Se nós conseguimos ensinar com maior eficiência ou não. Bom, feito isso, vamos para um terceiro elemento, que é resolver exercícios sob subtração. Vamos ainda recapitular um bocado. O nosso OBS nos dizia que os objetivos devem responder a 3 critérios: o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Nós trouxemos só simplesmente 3 de forma propositada, né? E ainda vai faltar alguns objetivos e os telespectadores podem procurar para terminar a aula, né? Vai nos faltar aí a questão da tarefa, pode nos faltar também a questão do resumo ou da súmula, assim sucessivamente. Isso o, o pessoal pode pensar. Ali, nós começamos agora a resolver exercícios sobre subtração. Ao fazer isso, eu estou a associar ao cognitivo, estou a associar aquilo que eu aprendi e necessariamente estou a associar a questão da prática, que é a praticidade, né? E o professor aqui também pode usar a dinâmica dos alunos irem para o quadro, resolver com os outros, questionar se estás a fazer bem ou não, fazer uma simulação, né, de comportamento, de modo a perceber se estão aprendendo ou não. Qual é o conteúdo que eu vou revisar? Está aqui, exercício sobre subtração, que é a aula que eu estou dando. Qual é a estratégia que eu vou utilizar? Está aí, resolução de problema, que uma das estratégias da elaboração conjunta é uma dos objetivos também do concreto representacional e assim sucessivamente. Agora, qual é a atividade que vamos realizar? Está aí. Através de experiências adquiridas durante a aula, os alunos resolverão os exercícios. Quer dizer que já não é professor, né? É ele com os alunos, ou simplesmente os alunos. Qual é o recurso? Está aí. Experiências adquiridas pelos alunos durante a aula, né? E se quisermos, durante esse processo, atribuímos nota. Aqui sim, para cada aluno que teve um bom desempenho, que conseguiu resolver os máximos números de exercícios, podemos começar a atribuir nota. Mas temos necessariamente que atribuir para todos? Não, não. Esses são especificamente para essas aulas, por isso é que existem a avaliação contínua, né, que é o nosso chamado MAC. Uns foram avaliados agora, outros serão avaliados mais tarde. Observa para o nosso plano e diga uma coisa.
O que é que faltou sobre sequência? Como é que virás a responder a essa questão? Bem, eu comecei por revisar os conteúdos, muito bem. Depois, por favor, a câmera, por favor, professor Belísio. Eu comecei por revisar o conteúdo, né? Depois, comecei por apresentar os conceitos. Depois, começamos por resolver aquilo tudo que fizemos. Olha só. Olha a sequência que há. Tem como um aluno não aprender com tudo isso? Tem como, professores? Deixem a vossa questão. Né? Tem como o aluno se distrair por tudo e por nada? É óbvio, é de certo modo que não tem. E uns vão dizer que tem, vamos lá perguntar por quê também. E outros até vão dizer que não tem. Mas vê, com essa sequência, imaginemos que estamos no ato do concurso público, nos pediram uma elaboração do plano, com a flexibilidade que existe, com a coerência que existe entre os objetivos, o conteúdo, as estratégias, a atividade e os recursos utilizados, tem como falharmos em alguma coisa dentro da nossa aula? Não. Por quê? Porque se falharmos, podemos recorrer ao nosso plano para ver aquilo que verdadeiramente faltou, né? Faltou. Bom, acho que chegou o horário das questões, chegou o final da nossa aula, da nossa live, mais uma live. E quem tiver questões para fazer, pode colocar já. Temos questões, doutor? Temos sim questões. Muito obrigado pela apresentação do tema. Me fez recordar como era professor na antiga Escola Santa Terezinha. Okay. Atualmente sou inspetor e também agora sou utilizado pela Biblioteca Municipal de Mucari. Por favor, façam visita. Quem tiver um livro, faça sua doação para aquela comunidade. Professor, agora, tem que se lembrar que temos várias escolas Santa Terezinha. Vamos pensar Santa Terezinha é Mucari. Pronto, tem que situar isso. Doutor. Ok. Temos aqui uma questão sobre do Kanda Adino, que é qual a diferença entre dosificação e planificação? Muito bem, muito bem. Vamos já interagir ou posso muito bem anotar as questões? Acho que podemos interagir dependentemente da dinâmica. Acho que podemos interagir já. A questão sobre a diferença existente entre dosificação e planificação. Bom, planificar é pensar, né? Pensar em todo detalhe. Não sei se o colega Adilson, né? Não sei se o colega Adilson esteve desde o princípio, mas é pensar o que, como, quando e onde vai acontecer. Refletir criticamente sobre alguma coisa. Dosificar é quê? É tracejar, ou seja, pensar nos temas que provavelmente darás, instruirás ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Isso sim é dosificar. Agora, vê, e que é a questão que tem acontecido muito nas nossas zonas de influência pedagógica. Na verdade, nas nossas zonas de influência pedagógica, seria mesmo influenciar o outro professor a se direcionar. Na verdade, nós não influenciamos, nós simplesmente dosificamos, ou seja, pensamos nos temas e no tempo cronológico que vamos lecionar esse mesmo tema. Não sei se foi claro com essa questão. Qualquer dúvida é só remeter novamente. Estamos a chegar no finalzinho da nossa live. Sim, doutor. Tem mais questão? Uhum. Não, pode usar sim. Pode usar sim este. É só tirar a coisa. A outra questão é referente sobre quantos objetivos gerais e específicos deve-se ter num plano. Olá. Essa questão é de quem? É do Tonecas Teosmar, né? Teosmar. Doutor Teosmar, o plano de aula é uma ferramenta que direciona ao próprio professor.
sendo uma ferramenta que direciona o próprio professor, eu devo saber quais passos eu devo seguir para conseguir, com eficiência, atingir o meu objetivo geral. Nessa perspectiva, imaginemos que eu tenha falado da questão das plantas. Eu gosto muito desse tema, das plantas. O conteúdo sobre plantas é um conteúdo muito vasto. Então, como devemos fazer? Todo aquele critério, todo aquele passo que pretendemos usar para ensinar o aluno a atingir, podemos usar como os objetivos específicos. Então, pensar nos objetivos específicos é pensar nos passos que darei, que usarei, para que o aluno consiga, com eficiência, atingir o objetivo geral. Estamos? Então, não tem um número, não tem um dado número. Podem ser 3, 4, 5, 6, né? Mas é impossível que numa aula você só terá 2 objetivos para atingir o objetivo geral. É quase impossível. Por isso é que no plano que lhe apresentamos, nós temos que existem outros objetivos que ainda faltam. Aqui ainda falta a questão da tarefa, falta a questão do resumo. Se quiser colocar, pode colocar. Se não tiver mais nada, pode colocar simplesmente 3. Isso é livre espontâneo. A outra questão do nosso seguidor é sobre. Acredito que o nosso apresentador, o nosso professor Nicolau Manuel já nos trouxe aqui a visão sobre os domínios que os objetivos específicos devem apresentar. Ele questiona novamente quais são os domínios que devem apresentar nos objetivos específicos. Não sei se é possível fazer recordar, doutor. Podemos fazer sim, recordar. É bom quando surgem dúvidas. É sinal de que estávamos atentos também, né? Mas quais são os domínios que devem constar? A taxonomia de Bloom, se recorrerem a ela, vai dizer que para cada objetivo que se apresenta para cada objetivo que se apresenta no plano, devemos ter uma determinada competência, ou seja, deve se relacionar à harmonia que o aluno pretenda, ou seja, aquilo que nos agrada. Então, os domínios que devem constar são sempre o cognitivo, que é a associação do que tenho dentro de mim, o afetivo, que é mostrar qual é a importância que esse aluno tem, ou que esse conteúdo tem para este mesmo aluno, e no finalzinho o psicomotor, que é a questão do como vou fazer, como devo fazer, como penso para elaborar essa questão. São estes domínios necessariamente que devem constar no teu plano para lecionar uma determinada aula. Estamos, professor? Sim? Tem mais questão? Temos mais questão? Olá, o tema esteve tão bem, ou tão bom, né, a sua apresentação, então surge sempre ideia. E temos muitos professores com dificuldades em planificar. Acredito que quem chegou tarde, depois de terminar a live, pode muito bem recuar para ver os outros aspectos. Por favor, subscreve no canal e segue a nossa página do Facebook. E um abraço à Sua Excelência, o Inácio Cabedal, que está também nos acompanhar. Agora, sobre a outra questão, vou aqui a ver sobre a questão do se aqui realmente estou gostando da live. A minha questão de planificação da minha aula é mesmo não concluir por motivo de chuva. Por exemplo, não terminar a aula. No dia seguinte, tenho que novamente planificar. Doutor, a primeira questão é: os dias são iguais? Não. A flexibilidade do plano recai também para essa questão. Eu planifiquei, conheci as dificuldades que os alunos traziam. Onde é que parei? Parei em um determinado, por exemplo, nesse plano paramos na parte para resolução do problema, né, que é a parte dos exercícios. Eu não preciso necessariamente planificar mais outra, mas agora é necessário sim que ao começar a minha aula deva revisar os aspectos ora trazidos no dia anterior, porque a questão da chuva é uma questão fenomenológica. Quando te aparecer visita, é só apresentar. Este foi o plano que tracei ontem, por conta disso não terminamos,
mas fizemos uma breve recapitulação daquilo que temos e agora estamos a continuar. É normal que coisas que não se planificam, quer dizer, é normal que não se trace um outro plano, mas é anormal não planificar para aquela aula. Vamos, doutor? Correto. Como mais uma outra, já disse que o tema é de interesse de muitos. Hoje vamos sair um pouquinho tarde por causa das questões. O, nosso, Mais 8 o, minutos. o Anselmo dos Anjos, desculpa, ele questiona sobre, nesse plano de aula, não é necessário colocar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão? Vê, doutor, se prestares atenção, o nosso plano já tem a introdução. O que vem a ser a introdução são aqueles elementos que vais introduzir mesmo. O que é que vais fazer? Por exemplo, imagine que eu queira motivar, né? Eu não preciso colocar mais motivar, não preciso colocar cantar. No ato de revisar, eu posso colocar lá na minha atividade, antes de tudo, a questão da canção, que canção vais levar. Mas se o professor pretender mencionar como objetivo, revisar ou cantar, também não tem nenhum problema. É o teu objetivo que vai guiar a tua atividade. Então não precisa necessariamente escrever introdução, não. Porque o objetivo revisar já vai dizer que é o princípio. Depois vai te apresentar o conceito. Então é mais ou menos isso. Não sei se satisfiz a sua questão. Não precisa necessariamente. Sim? Acredito que já não temos mais questões. Apenas vamos aqui os nossos agradecimentos ao nosso. Alguma coisa para responder? Sim? No princípio da nossa live, nós apresentamos aqui uma questão que foi feita por um professor Vieira de Assunção. Não sei se está aí, não sei se está acompanhando a nossa live, mas é bom. Ele faz a seguinte questão: será que a dificuldade no processo de ensino e aprendizagem está relacionada ao instrumento de planificação e plano de aula para alcançar os objetivos? Eu gostava até que, se tivéssemos uma interação direta, né? Mas, como não estamos, vou responder a essa questão, né? Sinto muito, porque muitos de vocês queriam responder. Ou seja, não, já estamos mesmo na reta final, então não tem como. Bom, a resposta é que sim. Também não. Por quê? Vê, se a dificuldade no processo de ensino e aprendizagem está relacionada à planificação, tá. Agora, na elaboração do plano, não. Se eu planificar, eu tenho objetivos a alcançar. Quem planifica já vai com a mente toda estudada. Não, daqui para aqui eu farei isso, daí para aqui eu farei isso necessariamente. Já está com tudo estudado. Então, se não planificares, é óbvio que vais cair com os teus objetivos e vais atabalhoar-se. Então, é sim necessário planificar. Se nós não planificamos, ou seja, enquanto a questão da ZIP não funcionar como uma zona para planificação e, e corrigir erros de muitos professores, o processo de ensino e aprendizagem na sociedade malangina ainda vai continuar falha com técnicas mínimas, com questões que deveriam, para nós já devemos estar ultrapassados em 1900 e muitos anos. Pronto, então, agora, e o plano? Nem tanto. Se eu planifiquei, traçando o plano ou não, eu tenho bem estudado aquilo que eu quero dar, então nem tanto. Mas a questão da planificação, sim. Bom, sim, doutor Belísio, antes de fecharmos, queria... Agora, há uma outra questão que ontem colocamos à página. Acredito que quem nos acompanha sempre temos essa dúvida, mas antes de respondemos, queremos também saber na sua visão, quem alcança os objetivos em uma aula? O professor ou os alunos? Na sua visão, doutor? pergunta pertinente. Posso usar retórica? Sim. Posso, né? Muito bem. Para quem é traçado os objetivos?
Para o aluno. Muito bem. É óbvio que é necessariamente que os objetivos estejam virados para o próprio aluno. Então, quem alcança o objetivo é o próprio aluno. Percebe? Pronto. Por quê? Porque foi ele quem alcançou o aprendizado. Mas, doutor, sendo a aula um processo bilateral, não acreditas que os objetivos são alcançados pelos dois? Certo. Na sua questão, há uma intenção. Primeiro, saber quem é o principal mentor dos objetivos. O principal mentor dos objetivos não é o professor, é o aluno. Por quê? Porque se o professor falha na administração dos seus objetivos, o aluno não consegue aprender. Não é, doutor? Sim. Pronto. Mas se o professor, com eficiência, consiga elaborar os objetivos para conduzir o aprendizado do aluno, é óbvio que o mestre dos objetivos é o próprio aluno. O professor funciona como um inspetor. Quem revisa a aula do professor? É um inspetor. Mas quem é o principal fazedor do processo de ensino e aprendizagem na sala dele? É o próprio professor. Percebe? Então está aqui. Alcança-se duplamente, né? O professor pela satisfação e os alunos pelo aprendizado. Para quem nos acompanhou, muito obrigado. Né? Essa é a página Só Ciência da Educação. É um grupo que nasceu para enaltecer o processo de ensino e aprendizagem em Malanje. Só que, como se vê, né? Nada se fala a nível das direções municipais, nada se fala a nível do gabinete provincial sobre o grupo Só Ciência da Educação. Queremos que continuem seguindo o grupo Só Ciência da Educação. E se encontrarem um tema que precisam que esclareçamos, né, para vós, é só deixarem, sugiram a data, né, e ajudem a página Só Ciência da Educação a crescer. Se não crescemos por nós, crescemos pela educação, porque fizemos educação e somos apaixonados pelo processo de educação e pelos próprios alunos. Continuem dando o vosso melhor para a sociedade malangina. Obrigado. Os nossos agradecimentos vão para todos que nos acompanharam, o Takala, Domingo, o Miranda, o André, Éder, a sua excelência Inácio Cabedal, administrador do município de Mucare, o município que pertence à província de Malanje, Serafim, o Oleca, Emiliano, o outro Miranda, Armando, Adão, sim. Adão, o doutor Armindo, o doutor Silva, o Cedrac, Goi, Wilson, Yuri, Miquel, Isaac, Francisco, Lídio, Geuni, né, e tantas outras pessoas que não conseguimos mencionar. A nós, a vocês, o nosso muito obrigado.